No último dia 10 de março, o Senado Federal aprovou o projeto de lei 5.874, que extingue o envio da lista tríplice à Presidência da República para a nomeação de reitores e reitoras das instituições de ensino superior no Brasil. O projeto de lei agora segue para a sanção do presidente Lula. E para a gente entender os efeitos dessa lei, a gente vai conversar agora com a reitora da UFSCar, professora Ana Beatriz de Oliveira. Bia, muito obrigado por nos receber, para que a gente possa conversar sobre o assunto e esclarecer para as pessoas os efeitos práticos dessa lei que vai ser sancionada. Maravilha, João. Eu que agradeço a oportunidade. É um tema de grande importância para a UFSCar e para toda a rede federal de universidades. E falar sobre isso é importante para esclarecer, mas para fortalecer esse processo que a gente espera que seja sancionado agora no dia 30 de março. Perfeito. Para a gente começar, como é que se avalia essa mudança no processo de escolha dos reitores e das reitoras? E como é que se avalia essa mudança à luz do princípio constitucional da autonomia universitária? De que forma a nomeação do candidato mais votado pela comunidade universitária fortalece essa autonomia na prática? Bem, eu acho que a primeira coisa a dizer é que esse processo ele foi muito debatido e muito desejado pelas universidades federais. Na nossa avaliação, e aí quando eu falo nossa, eu me refiro à discussão no âmbito da Andifes, que é a Associação de Reitores e Reitoras das Universidades Federais, a nossa avaliação é que essa é a condição inicial para que a autonomia constitucional seja garantida. Nós temos na Constituição Federal a previsão de autonomia administrativa, pedagógica e patrimonial, e não há como garantir essa autonomia sem que o candidato ou a candidata mais votado seja, de fato, o reitor ou a reitora que vai gerir essa universidade. Outra coisa que é importante mencionar é que os institutos federais já funcionam a partir dessa lógica. Então, na lei que estruturou os institutos federais no formato que eles têm hoje, já há essa previsão de eleição direta. Então, a comunidade do Instituto Federal elege o seu reitor ou a sua reitora. Então, o que nós reivindicávamos era um processo equivalente, no caso das universidades federais. E aí, João, eu vou aprofundar um pouco mais no porquê que nós avaliamos que é condição fundamental. Por quê? A universidade, ela funciona a partir de uma estrutura colegiada. Isso foi colocado a partir da LDB, foi um processo que envolveu a reforma universitária. Então, a gente tem um formato de tomada de decisão que é colegiado, e ele é formado pelas representações da universidade, das categorias que compõem a universidade. Tem ainda uma questão que é debatida, que é a proporção dessa representação, mas a gente não vai tratar disso agora. Mas são essas pessoas que representam o corpo docente, o corpo discente, o corpo de técnicos e técnicas administrativos que debatem e tomam a decisão da política daquela instituição, né? Então, a partir do momento que você tem na gestão uma pessoa não legitimada para ocupar aquele espaço, essa estrutura deixa de fazer sentido e de funcionar da maneira que deveria, né? Então, é um equívoco pensar que a eleição direta, ela fere a harmonia da instituição, porque, na verdade, é o contrário. E eu também digo com bastante frequência que talvez a universidade pública seja o local em que a gente vivencie a democracia na sua forma mais pura possível, né, nessa estrutura que a gente tem, por conta dessa estrutura colegiada. Então, ter ali uma pessoa que dirige essa instituição e que foi escolhida pela sua comunidade é condição para que essa autonomia se dê, né? Porque, caso contrário, a gente tem uma gestão que pensa em um caminho e uma instituição que pensa em outro, e aí você tem conflitos,
você tem uma série de fragilidades na governança institucional que comprometem muito mais o que a universidade entrega para a sociedade do que poderia ser quando há uma representação legítima. Perfeito. A minha próxima questão era justamente nesse ponto que você coloca, de que há algumas críticas sobre a mudança, né, com a extinção da lista tríplice porque dizem, há uma parcela dos estudiosos ou da população que entende que a possibilidade do presidente da República, então, escolher a despeito da vontade daquela comunidade, mas que isso poderia contribuir para um certo equilíbrio institucional. E o que você coloca é justamente o contrário, né? Não nomear quem a comunidade escolheu é que causa um desequilíbrio institucional, não é, Bia? Exato, João. E quando que eu vejo que essa confusão acontece? Quando comparam as universidades com outras instâncias da República. Então, se você pensar na indicação do PGR, né, é uma instância da República que o presidente indica a partir da lista tríplice e que depende de uma harmonia interna entre o poder, entre os poderes e no funcionamento da República, né? E a universidade, ela é uma autarquia independente dessa estrutura do executivo, né? Então, é um equívoco, de fato, comparar a universidade com outras estruturas do Poder Executivo e da República. Então, eu vejo que esse equívoco acontece e que a gente precisa desmistificar. Por quê? O que nós temos de concreto é que no governo Bolsonaro, quando mais de 20 universidades tiveram nomeados reitores e reitoras que não foram escolhidos pela comunidade, o que a gente viu foi uma série de atraso, de desestabilidade institucional. Essas pessoas, inclusive, tiveram muita dificuldade. Eu acredito que muitas adoeceram, porque já é difícil fazer gestão da universidade com apoio. Imagina numa situação conflituosa. E como a universidade está inserida num contexto social e territorial muito relevante, ela faz parte da vida daquela comunidade onde ela está presente, e isso transborda também para o entorno. Então, ninguém ganha com esse processo, né? E eu falo muito a partir da experiência das universidades federais, mas há também a estrutura de universidades estaduais que passam por processos assim. Então, no estado de São Paulo mesmo, quando você tem um reitor nomeado nas paulistas, nas estaduais paulistas, que não é um reitor legitimado, é um processo que deixa marcas na instituição, né? Deixa marca nas pessoas, deixa marca na gestão, então não é desejado de fato. Então há muito equívoco nessa interpretação. E é interessante porque quando eu fui nomeada e não fui candidata a reitora, eu entrei na Andifes com essa pauta muito à flor da pele. Então a minha missão ali, para mim, era trabalhar para que nunca mais isso acontecesse, né? Porque de fato foi traumático para a universidade, para mim, para o professor Adilson, que foi o nosso reitor eleito. E nesse processo eu tive a oportunidade de fazer reunião com ministros do Supremo, com a ministra Carmen Lúcia, para contar o quanto que isso estava desestabilizando as universidades. E nós fizemos isso porque havia o julgamento de ações no âmbito do STF. Nós queríamos, enquanto Andifes, levar para os ministros o nosso relato, né? E havia, na própria interpretação dos ministros, essa dificuldade de compreensão. Por quê? Mas a lista tríplice é um instrumento importante, né? E aí eles comparavam muito com a realidade do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral, e a gente ia mostrando como que a universidade pública funciona e a importância, e foi interessante porque eles achavam estranho eu ter sido nomeada e estar ali fazendo coro contra esse processo, né? Então acho que é uma coisa que a gente precisa mesmo conversar sobre para desmistificar. Porque o que você coloca, né, o seu caso pessoal, da UFSCar enquanto instituição e de outras pelo menos 20 universidades pelo Brasil todo, sofreram quando a escolha de sua comunidade universitária não foi respeitada. Então,
o que as universidades passaram naquele momento serviu de base para chegarmos, você acredita? Para chegarmos nesse momento da aprovação desse projeto de lei, Bia? Sem dúvida, João, porque a Andifes, ela tinha, né, um projeto, uma proposta, uma minuta de projeto de lei que foi batizado de Lei Orgânica das Universidades. Então era um debate que já existia antes de 2011, mas 2011, 2013 foi o período que a Andifes conseguiu consolidar essa proposta, né? Aprovou no seu Conselho Pleno e vinha defendendo a regulamentação do artigo constitucional que, então, confere autonomia às universidades federais. Essa lei orgânica, ela contemplava, então, a autonomia na escolha de dirigentes, a autonomia administrativa, a autonomia financeira. E o que nós observamos a partir dessa experiência que aconteceu no governo Bolsonaro foi que a gente precisava colocar como prioridade absoluta a resolução da nomeação de dirigentes, né? Então eu estava na comissão de autonomia da Andifes, porque, como eu disse, virou uma pauta primordial para mim, me inseri nessa comissão, depois tive a oportunidade de presidir essa comissão, e ali nós propusemos essa estratégia. Vamos trabalhar com prioridade a nomeação de dirigentes e, ato contínuo, resolvida essa questão, a gente discute a autonomia financeira e a autonomia de gestão. Então, sem essa experiência, nós ainda estaríamos trabalhando nas 3 frentes da autonomia e seria mais difícil avançar, porque há mais divergência do que convergência, há dificuldade orçamentária e financeira para avançar na autonomia financeira. Então essa experiência contribuiu para que a gente chegasse nesse desenho de projeto de lei que foi aprovado então na Câmara e no Senado e que a gente aguarda agora a sanção do presidente. Bia, o PL, ele avança nas outras frentes, administrativa e financeira da autonomia? Não, ele está circunscrito à questão da nomeação de dirigente. Então ele acaba com a lista tríplice e estabelece um processo de eleição direta para reitor, reitora ou vice-reitor e vice-reitora. De qualquer maneira, é um princípio constitucional essas 3 frentes, da gestão administrativa e financeira, como é que... Na verdade, depende de como você aborda, você faz uma classificação. Tá. Mas, basicamente, a autonomia é a autonomia didático-pedagógica, né? Então essa, eu não tenho dúvida que é a principal. A autonomia de gestão e a autonomia financeira. Tá. A escolha de dirigentes, talvez a gente pudesse colocar na autonomia de gestão. Né? Mas é isso, sem a autonomia na nomeação de dirigente, a gente também não garante a didático-pedagógica. Não, e é o que você coloca logo na sua primeira fala, né? É a condição para o funcionamento básico da governança e do funcionamento da universidade em todas as suas frentes, né? Exato. Bia, e uma outra crítica de algumas outras análises que confundem ou visam confundir ou misturam a escolha dos reitores e reitoras, e é uma escolha direta, ou via lista tríplice, ou respeitando a vontade da comunidade, ou com a palavra final da presidência da República, e vinculando esses 2 modelos à qualidade da gestão das universidades e até ao financiamento, não só das próprias universidades, como ao financiamento da ciência nacional. Por que se faz essa confusão e por que ela não tem fundamento? Bem, João, eu queria não acreditar que essa confusão não seja intencional, mas é difícil não achar que ela é intencional, né? Desqualificando essa conquista que é a conquista da autonomia na nomeação de dirigentes, né? Por quê? Porque, primeiro, no âmbito das universidades federais, o nosso orçamento, ele não contempla financiamento da pesquisa.
ele contempla, claro, o funcionamento da universidade, que dá a base para que a pesquisa aconteça, mas todo o financiamento de pesquisa, ele é captado a partir de órgãos externos e de políticas governamentais estruturadas a partir, principalmente, do MCTI. Então, não tem como um reitor ou uma reitora ter uma interferência tão direta nesse processo. E aí, de novo, eu volto na minha primeira fala. Ter um dirigente que foi escolhido pela comunidade, que apresentou um projeto de gestão apoiado e aprovado pela maioria, dá estabilidade para que a melhor pesquisa, o melhor ensino e a melhor extensão aconteçam. E o que é o melhor? É o que é debatido de forma democrática, o que é deliberado de forma coletiva e desenhado a partir da própria comunidade, né? Então, o reitor, ele não tem um poder supremo de definir novos cargos, para onde vão os recursos, tudo isso é aprovado em instância colegiada. É claro que o gestor que está à frente do processo, ele tem a responsabilidade de dar o tom, de levar a proposta, de dialogar, né? E quando isso acontece de forma democrática, é harmonioso, é tranquilo, é a vontade da comunidade que se faz presente, né? Então é muito equivocado imaginar que a escolha da comunidade vai levar para um caminho que não seja reflexo do que aquela sociedade que está presente deseja, né? E também a governança que a gente tem sobre a estrutura de cargos e funções, ela é mínima, porque nas universidades federais isso é definido pelo governo federal. A nossa autonomia administrativa ainda é muito limitada, né? Esse é um próximo passo que a gente deve debater, discutir, construir. Então, eu acho que muito se fala em torno de realidades que não representam as universidades federais, talvez representam as universidades estaduais e talvez se restrinja especificamente às paulistas, que têm um orçamento definido com um fator percentual estável e que tem autonomia para criar novos cargos, né? Isso na Universidade Federal não acontece. Então, é uma visão bastante equivocada e que me parece que tem a intenção de confundir a população e colocar as pessoas contra algo que é muito importante e muito bom para elas mesmas, né? Exato. E porque quando se fala que essa mudança pode colocar em risco a qualidade da gestão, quem melhor que a própria comunidade universitária envolvida para dizer quem ela julga como o melhor gestor disponível para a governança naquele momento, né? Exato, e aí eu acho que a gente poderia até fazer esse debate com dados, né? Então me traga dados de universidades que tiveram gestores que não foram escolhidos pela comunidade, como que esse desempenho aconteceu, né? Eu tenho certeza que o caminho é inverso, né? E outra confusão que tem sido feita também é comparar a universidade pública brasileira com universidades do exterior. E aí a gente tem rankings internacionais que as universidades brasileiras participam e que eu entendo que tem um papel para nos situar no cenário internacional, mas que tem uma realidade que não nos representa, porque a realidade, por exemplo, na proporção de docentes e de estudantes é muito diferente. Então, para que a gente tivesse competitividade nos rankings internacionais, a gente teria que ter muito mais professores do que a gente tem hoje, né? Então, nós trabalhamos e fazemos entregas com muito menos do que as universidades que são melhores ranqueadas internacionalmente, né? E outro ponto que é muito importante esclarecer é que não dá para olhar a universidade pública brasileira como uma universidade que entrega profissionais para o mercado apenas. Essa é uma parte do que a gente entrega para a sociedade. Por quê? No mínimo 90% da ciência brasileira é produzida na universidade pública. E, no mínimo, 70% da ciência brasileira é feita nas universidades federais. Então, a gente tem um corpo
de pesquisadores e pesquisadoras que, além de estar em sala de aula formando pessoas no nível de graduação, está também desenvolvendo pesquisa, gerando tecnologia e formando pessoas em nível de pós-graduação. Então, essa conta precisa ser feita nesse espectro total do que se entrega a partir das universidades federais. E há uma conexão importante entre esses dois processos de formação e de produção de conhecimento, que é a extensão. A extensão universitária, talvez ela não posso falar que ela está restrita ao que a gente faz no Brasil, porque há processos parecidos na América Latina. A gente teve agora numa missão da Andifes no Reino Unido, sobretudo na Escócia, várias universidades têm um modelo de extensão muito parecido com o nosso. Uhum. E essa aproximação do mundo real que se dá a partir da extensão universitária conecta a formação e a produção de conhecimento e é um pilar importante constitucional. Uhum. Então, quando a gente olha quanto a universidade custa e quantos alunos ela forma, eu estou deixando de lado dois outros blocos que talvez sejam muito maiores do que a formação dos profissionais. Então, isso também precisa entrar nas nossas análises. Sem dúvida. E aí, para a gente se encaminhar para o final, eu acho que a mensagem que fica, eu quero te ouvir, é que esses três pilares de ensino, ou seja, formação de profissionais, de pesquisa, ou seja, de produção de conhecimento de ponta e de transformação do território a partir da extensão, eles só têm possibilidade de avançar a partir do equilíbrio em que a sua comunidade vive a partir das suas escolhas e das suas decisões colegiadas respeitadas. Não é isso, Bia? Exato, João, exatamente. Essa é a visão que nós temos a partir da UFSCar, que a gente consegue construir no coletivo de reitores e reitoras, e eu não tenho dúvida que a experiência traumática que nós vivenciamos entre 2019 e 2022, ela consolidou toda essa compreensão, e ela não pode ser desconsiderada, né? E aí eu também queria aproveitar e comentar um pouco, finalizando aquilo que eu te disse do meu empenho em trabalhar essa pauta na Andifes, né, e da satisfação que eu tive em ter estado na Comissão de Autonomia da Andifes, presidido essa comissão quando a gente conseguiu estruturar um texto e apresentar para a Câmara dos Deputados, para a Comissão de Educação que estava com essa pauta colocada, como uma proposta, e essa proposta foi acolhida pelo relator, o deputado Patrus Ananias, e avançou a partir desse movimento feito pela Andifes, quando eu estava na presidência da Comissão de Autonomia. Então, eu me sinto quase que honrada, né, por ter passado por tudo que nós passamos na UFSCar, ter encontrado um espaço de luta dentro da Andifes, dentro da Comissão de Autonomia, e ter podido contribuir junto com todos os reitores e reitoras que ali estavam, para esse movimento inicial, que depois contou, claro, com muito trabalho de todas as diretorias que passaram pela nossa associação, e ter culminado agora com esse avanço na diretoria da qual eu faço parte, com uma liderança muito importante do atual presidente. Então, a gente faz a luta, constrói a luta, mas a gente também se cansa na luta. Então eu também digo que reciclar as pessoas também é importante para que a gente possa avançar. E o atual presidente, o reitor Ticianelli, da Universidade Federal de Roraima, foi uma pessoa muito importante para que esse desfecho de sucesso acontecesse. Então ele foi persistente, fez as articulações que precisavam ser feitas e conseguiu aí construir essa aprovação que se deu agora recentemente no Senado e que vai culminar, felizmente, com o fim definitivo da lista tríplice. Então, eu vou terminar essa gestão com uma sensação de dever muito bem cumprido, só por esse fato, né? Então, assim, queria também compartilhar isso com a nossa comunidade, porque quando nós amanhecemos no dia 15 de janeiro de 2021 com o baque de não ter o professor Adilson nomeado, essa virou a pauta principal. Claro que fazer a universidade funcionar, retomar
a estrutura colegiada, democrática que a gente sempre teve, mas colocar essa pauta também à frente de todas, e esse avanço para a UFSCar tem um significado imenso. E para terminar, eu também queria colocar uma coisa que eu tenho sempre dito, né, que é outra questão polêmica que eu comentei no começo da entrevista, que a LDB, ela prevê que os conselhos, as estruturas colegiadas, tenham no mínimo 70% de composição do corpo docente. E essa é uma questão que suscita muito debate. Claro, porque a categoria de estudantes, a categoria de técnicos reivindicam mais espaço. Mas, por outro lado, eu queria falar da nossa experiência na UFSCar. E eu tenho dito que eu conto em uma mão quantas vezes a gente precisou votar no Conselho Universitário, né? Então, isso nos dá espaço para a representação equitativa, porque todas as contribuições que chegam, elas são acolhidas, são debatidas, e eu procuro sempre, junto com a professora Jesus, vice-reitora, trabalhar o consenso. Então, o consenso, ele consegue contemplar todas as posições que estão colocadas. É claro que não é fácil, demanda tempo, paciência, reuniões longas, mas essa é a base da estabilidade institucional. As pessoas se sentem parte, se sentem ouvidas, e não é a votação 70-30 que gera insatisfação, ruído. Ninguém se sente bem quando perde uma votação. Então, trabalhar em prol do consenso é algo para mim também muito importante e que eu acho que supera essa diferença na proporção de representação das categorias. Perfeito. Bia, eu tenho certeza que toda a nossa comunidade lembra do seu compromisso primeiro, quando nomeada, de que ia lutar para que isso não acontecesse mais na UFSCar e em nenhuma outra universidade federal do Brasil, e chegamos a esse momento. Então, parabéns pela luta e pela merecida vitória, e sucesso nas próximas lutas que virão. Exato. Porque elas não são poucas, não é isso? O que é que vem pela frente agora, ainda em se tratando de autonomia universitária? Podemos adiantar? Sim, a gente está discutindo na Andifes agora a autonomia de financiamento das universidades, né? Foi uma pauta que o próprio ministro Camilo Santana colocou para o MEC, porque a cada ano nós precisamos debater o orçamento, o projeto de lei vai para o Congresso corta o recurso, o Ministério, comprometido com a educação, recompõe esse recurso, mas é uma luta porque leva tempo, a gente nunca tem a previsão do orçamento, a gente não consegue se planejar, é um orçamento ainda deficitário, né, porque acumula cortes que aconteceram desde 2015, 2016, que a partir de 2023 voltou a ter regularidade, mas que demanda um volume de recurso muito grande para recompor tudo que foi retirado das universidades entre 2015 e 2022. Então essa é a pauta agora principal, olhar para esse processo de financiamento da universidade. Essa pauta está no MEC, está na Andifes, e a gente espera ter avanços aí em breve para poder seguir dando um passo de cada vez, mas sempre avançando para mais autonomia e mais solidez das nossas universidades. Maravilha. Bia, obrigado pela conversa, viu? Eu que agradeço, João. Bom, ficamos por aqui. Você continua acompanhando notícias sobre a nossa universidade pelos nossos canais de comunicação oficiais, ufscar.br, também nas nossas redes sociais. Até a próxima.